Fala galera do Fute, tudo bem com vocês? Estamos aí com mais um vídeo, só que hoje a gente vai falar da temática de Copa do Mundo. Porque tá chegando a Copa, a gente tá ansioso para saber se vamos conseguir levar o Hexa e vamos começar então a falar de alguns assuntos, algumas curiosidades, trazer aqui para vocês também alguns conteúdos interessantes. Hoje, eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe como que as seleções classificam para a Copa do Mundo? Sabe quem são as seleções classificadas? E como que aquelas seleções que vão enfrentar o Brasil chegaram para essa Copa do Mundo? Será que elas tiveram muita dificuldade? Será que elas classificaram com facilidade? Enfim, vamos discutir um pouco disso aqui hoje, Espero que vocês gostem desse conteúdo. Agora vamos lá então. Então, pessoal, antes de falar sobre as formas de classificação para a Copa do Mundo, a gente queria pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para dar aquela moral para a equipe do Fute trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Bom, vamos começar então a falar um pouco mais sobre como as seleções vão chegar para a Copa do Mundo do Catar em 2022, como elas chegaram até lá, a classificação de cada uma, e de cada confederação, de cada continente. Bom, primeiro começa com a FIFA distribuindo as vagas, Então, essas vagas são distribuídas de acordo com o continente, a eliminatória do continente, que tem, no caso, leva em consideração a quantidade de países e o peso que aqueles países têm, perante as competições da FIFA, Ou seja, um continente, que tem seleções mais fortes, ele, por mais que ele não tenha tantos países, às vezes ele pode ter um peso maior, ou seja, vai ter mais seleções classificadas. Então, por exemplo, começando pela Europa. Para classificar em todos os continentes aí são as eliminatórias da Copa. Igual a gente tem aqui a eliminatória da Copa Sul-Americana, lá na Europa tem as eliminatórias da Copa Europeias. E são 55 países que fizeram a disputa para se classificar para a Copa do Mundo. E dentro desses 55 países, 13 vagas davam acesso direto para a Copa do Mundo. Então, a Europa tinha 13 vagas para distribuir entre os países na competição. Aqui na América do Sul, se a gente pegar quantas vagas que temos, foram apenas 10 países na disputa, mas tínhamos 4 vagas e meio. Esse 0,5 de vaga aí é a equipe que classificou para a repescagem. Ou seja, das 10 equipes que estavam disputando, o formato de competição nosso é pontos corridos, A gente tem ali um turno e um retorno. Os 4 primeiros classificaram de forma direta, enquanto o 5º colocado foi para uma repescagem mundial. Então a gente tinha 4 vagas e meia na disputa aqui na América do Sul. O mesmo número se repete para a eliminatória asiática, também são 4 vagas e meia. Na África são 5 vagas na disputa e a Oceania é 0,5. Enquanto isso, nas eliminatórias da América do Norte e América Central foram 3 vagas também e meia, ou seja, a Oceania e também no caso da Ásia, a América do Sul e a América do Norte e Central, sempre teve uma vaga ali sobrando para a repescagem mundial. E bom, vamos começar então pela Europa, quais seleções classificaram para a Copa do Mundo. Então, conforme falamos, foram 55 equipes na disputa, que foram divididas em 10 grupos. Alguns grupos tiveram 5 equipes, outros grupos tiveram 6 equipes. Bom, começando pelo grupo A. No grupo A, de cara, quem classificou foi a Sérvia, A Sérvia que está no grupo do nosso Brasil. E ela classificou então em primeiro lugar, invicta, ou seja, ela venceu todos os jogos ali dentro da competição, mostrando que está bem qualificada. E quem ficou em segundo nesse grupo foi Portugal, ninguém mais, ninguém menos que Portugal, ou seja, a Sérvia bateu todas as equipes, ficou com a primeira colocação e ainda de forma invicta num grupo que tinha o Portugal como favorito. Então o Brasil tem que abrir o olho ali com a Sérvia. Já no grupo B, quem classificou foi a Espanha. No grupo C foi a Suíça, também um grupo que tinha a Itália. A Suíça ficou com a primeira colocação e também de forma invicta. Ou seja, mais uma equipe que vai para o grupo do Brasil, uma equipe que vem do futebol europeu, que destronou, tirou a Itália aí da competição, igual a gente vai falar um pouco mais para frente. Igual no grupo D também, quem se classificou em primeiro lugar foi a França, também de forma invicta. Já no grupo E, a gente teve a Bélgica classificando de forma invicta. Depois, no grupo
F, a gente teve a Dinamarca, no grupo G, a Holanda e no grupo H, a Croácia. E finalizando as seleções que classificaram em primeiro lugar dos seus grupos, a gente teve a Inglaterra, que também classificou de forma invicta, e a Alemanha, para poder fechar então as 10 primeiras seleções ali da Europa que se classificaram. Então, falamos já de 10 equipes da Europa que classificaram de forma direta, né? Agora, então, temos mais 3 vagas em disputa. Então, pegamos ali os segundos colocados de todos os grupos, né? São 10 também, que ficaram em segundo colocado, e os terceiros colocados com melhor campanha. Então, 12 equipes foram para uma repescagem europeia. Então, a Europa fez uma repescagem semifinal, que essas 12 equipes jogaram, né? Uma contra outra ali, foram 6 jogos, fizeram uma semifinal e depois a final. Então foi nesses casos aí que, por exemplo, a gente teve a Itália enfrentando a Macedônia do Norte, perdendo a classificação. A Itália ficando de fora da Copa do Mundo do Catar em 2022. Né? E no final, a gente terminou aí com a classificação do País de Gales, da Polônia e de Portugal. Agora, vindo para a América do Sul, né, a gente tem nosso formato de competição de pontos corridos. Em primeiro lugar, a gente teve o Brasil, classificando também de forma invicta, né, somente 3 empates em toda a competição. A Argentina, também que se classificou de forma invicta. Uruguai e Equador são os 4 que foram direto para a Copa do Mundo. Em quinto colocado, a gente teve o Peru indo para a repescagem mundial. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Já nas Américas Central e do Norte, né, a gente teve aí o Canadá se classificando em primeiro lugar, México em segundo e os Estados Unidos em terceiro colocado. E a Costa Rica ficou com a vaga na repescagem mundial, ficando em quarto lugar. Já nas eliminatórias da Ásia também temos 4 vagas e meia, né, em disputa, tínhamos 4 vagas e meia em disputa. E nas fases finais de classificação a gente teve 2 grupos. No primeiro grupo a gente teve Irã e Coreia do Sul em primeiro e segundo lugar e Emirados Árabes Unidos em terceiro lugar. Então, os 2 primeiros, Irã e Coreia do Sul, foram direto para a Copa do Mundo, enquanto os Emirados Árabes Unidos ficaram ali numa repescagem asiática, né? E no outro grupo a gente teve a Arábia Saudita e Japão se classificando de forma direta e a Austrália ficando em terceiro lugar. Pois é, a Austrália, né, da Oceania, estava disputando as eliminatórias da Ásia, então ela resolveu se mudar para as eliminatórias da Ásia porque é uma eliminatória mais competitiva. Ela sempre falava que esbarrava ali na repescagem contra um time sul-americano e acabava ficando de fora da Copa do Mundo, sendo que na Ásia ela tinha chances de poder se classificar de forma direta para a Copa do Mundo, né? Porém, ela foi para a fase de repescagem aí, igual a gente vai falar um pouco mais depois. Na repescagem da Ásia, ela enfrentou os Emirados Árabes Unidos e acabou passando também para essa repescagem mundial. E no caso das eliminatórias da África, né, são 40 seleções em disputa por 5 vagas. Então, também tivemos um grupo ali de A a J, foram 10 grupos com 4 equipes, né? E os primeiros colocados avançaram de fase. E depois, né, então, ou seja, sobraram 10 equipes que jogaram entre si ali, fizeram um jogo, né, decisivo, para ficar, no final, 5 equipes classificadas. E essas seleções foram Senegal, Camarões, Gana, Marrocos e Tunísia avançaram então de forma direta para a Copa do Mundo no Catar em 2022. Já na Oceania também, né, a gente teve várias equipes disputando, e no caso, para uma vaga na repescagem, igual a Austrália quis se mudar para poder buscar uma vaga direta, na Oceania, que ela sempre ganhava, né, ficou agora com a Nova Zelândia, que passou por uma repescagem mundial. Bom, agora então só faltavam 2 vagas, já que o Catar, que é o país sede, já tem uma vaga garantida na Copa do Mundo. Então a gente pegou as equipes ali, né? Na verdade, a competição pega as equipes da repescagem e faz um jogo entre elas, no caso da repescagem mundial. Então a gente teve a Austrália, né, que estava na repescagem, classificou pela repescagem asiática, contra o Peru, né, que é no caso a repescagem sul-americana, no qual a Austrália, né, conseguiu vencer o Peru e avançar para a Copa do Mundo. Já no outro jogo foi a Costa Rica, né, que estava na repescagem pela América Central e do Norte. Ela enfrentou então a Nova Zelândia, que estava na repescagem pela Oceania, que não dá vaga direta, somente dá vaga para repescagem. E no caso a Costa Rica também se classificou. Ou seja, dessas repescagens ficaram Austrália e Costa Rica também para a Copa do Mundo. Bom, pessoal, então sem mais delongas, esse foi o conteúdo de hoje. A gente falou um pouco mais sobre como as equipes se classificam
em cada tipo de eliminatórias, né, dos seus próprios continentes, alguns fatos curiosos, como a própria Austrália indo para a Ásia fazer a competição das eliminatórias, quais equipes se classificaram e como chegaram as seleções que estão no grupo do Brasil, né? Principalmente a gente pegando aí o caso da Sérvia e também da Suíça, que se classificaram de forma invicta em grupos difíceis, até mesmo deixando de fora Itália, né, que estava no grupo aí da Suíça, ficou fora da Copa do Mundo do Catar de 2022. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou seu like, deixa o like no vídeo, por favor. Se inscreva no canal e ativa o sininho para mais conteúdos. Vamos falar um pouco mais sobre a Copa do Mundo. Até mais!